O manual de como lidar com sequestros por militantes mudou para sempre. Ele foi escrito pela primeira vez quando 100 comandos israelenses altamente treinados voaram para Uganda para resgatar mais de 100 pessoas mantidas reféns por militantes. 90 minutos depois, eles estavam voando de volta para casa, missão cumprida. O ataque a Entebbe rapidamente virou modelo para operações de resgate ousadas no mundo todo. Mas desde então, ninguém conseguiu realizar uma operação semelhante, nem mesmo os próprios israelenses. E como alguém que cresceu ouvindo a lenda de Entebbe, eu queria entender o porquê. Aprendi sobre os acontecimentos em Israel nos últimos 2 anos: cativos, resgates bem-sucedidos e fracassados, negociações e libertações de prisioneiros. Tudo isso é apenas a ponta de um iceberg de mais de 50 anos, do qual grupos militantes claramente tiraram lições, e que os governos preferem manter submerso. Porque quando você olha para a história desses sequestros e a evolução de como os governos responderam, começa a entender o quão vulneráveis nós e nossos governos somos. Capturar cativos não é algo novo, mas em 1972 militantes palestinos deram um novo significado a uma tática antiga ao levá-la para o maior evento da televisão ao vivo. Enquanto o mundo assistia às Olimpíadas de Munique, um grupo palestino chamado Setembro Negro invadiu os aposentos da equipe israelense, fazendo 11 atletas de reféns. Eles alertaram que se Israel e a Alemanha Ocidental não soltassem centenas de presos ligados a grupos militantes, matariam os atletas um a um. Israel se ofereceu para resgatar, mas os alemães ocidentais recusaram. Mediadores alemães ocidentais tentaram negociar várias vezes, mas fracassaram. Os alemães ocidentais também tentaram 2 resgates. A primeira, Operação Sunshine, envolveu forças especiais alemãs disfarçadas de atletas tentando se aproximar dos sequestradores como se não estivessem sendo filmados ao vivo. Sim, inacreditável. A segunda tentativa de resgate foi pior. Uma operação fracassada no aeroporto quando os sequestradores tentaram fugir com os atletas. Assim que a fumaça sumiu, os 11 atletas desapareceram. E insurgências ao redor do mundo tinham um novo manual para colocar um país poderoso de joelhos. Sequestrar civis não era novidade. Fazer isso ao vivo na televisão, no entanto, trouxe o horror para as salas de estar ao redor do mundo. Essa foi a grande lição de Munique. Sequestros e televisão ao vivo poderiam ser usados para colocar uma causa, por menor que fosse, no palco mundial. Os israelenses foram vítimas desse cálculo sombrio repetidamente nos anos seguintes. E embora nenhum evento tenha sido tão espetacular quanto Munique, militantes palestinos continuaram fazendo o seu melhor. 2 anos após as Olimpíadas de Munique, outro grupo militante palestino tomou uma escola no norte de Israel. Desta vez, os israelenses não precisaram da permissão de ninguém para lançar um resgate. Mas a operação falhou, e 22 crianças voltaram para a casa do sofrimento em caixões. 1 ano depois, os militantes atacaram novamente, assumindo o controle de um hotel em Tel Aviv. Outra tentativa de resgate acabou em tragédia, com metade dos reféns mortos. E então veio a operação que aparentemente mudou tudo. Em 1976, militantes palestinos e alemães sequestraram um voo da Air France para Israel e forçaram o piloto a ir para Uganda. Após o pouso, os passageiros assustados foram recebidos pelo presidente de Uganda. Ele garantiu que não seriam machucados, mas os militantes tinham outros planos. Eles ameaçaram tirar a vida dos reféns se o governo de Israel não libertasse dezenas de prisioneiros palestinos. Ao invés de ceder, o governo de Israel autorizou uma missão de resgate. Pilotos israelenses voaram mais de 4.000 quilômetros totalmente sob o radar. Comandos invadiram o aeroporto e libertaram 102 reféns em menos de 2 horas. Soldado israelense e 3 reféns morreram em fogo cruzado. A operação foi considerada um grande sucesso. Desta vez, a lição foi para os resgatadores, não para os sequestradores. Velocidade, surpresa e precisão cirúrgica podem superar probabilidades impossíveis. Outros países seguiram o exemplo e criaram equipes como a Grenzschutzgruppe 9 na Alemanha, Serviço Aéreo Especial na Grã-Bretanha, Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale na França e Força Delta nos Estados Unidos da América. O ataque a Entebbe não salvou apenas 102 vidas, criou um mito de que Israel poderia e iria superar seus inimigos, não negociaria e nunca deixaria ninguém para trás. Mas é um mito que foi difícil para Israel manter,
porque Entebbe não era um modelo sustentável, nem para Israel nem para outros países, inspirados pela operação. 7 anos após Entebbe, logo após a Revolução Islâmica no Irã, 66 funcionários da Embaixada dos Estados Unidos da América foram capturados em Teherã. Assim como o Setembro Negro, os iranianos entenderam o poder da televisão ao vivo. Os telespectadores assistiram, horrorizados enquanto cidadãos americanos eram exibidos, vendados e com as mãos amarradas diante das câmeras. O presidente americano Jimmy Carter autorizou um ousado resgate apelidado de Operação Garra de Águia. A operação terminou em tragédia quando 2 helicópteros americanos colidiram no deserto antes de chegar a Teherã. Apesar de alguns cativos terem sido libertados aos poucos, todos os americanos só voltaram para casa após 444 dias. Em troca, os iranianos receberam concessões financeiras, diplomáticas e legais dos Estados Unidos. Os dois lados tiraram lições importantes desse evento. Os sequestradores perceberam que era mais eficaz manter os reféns em seu território. E o mundo aprendeu que era muito mais fácil e seguro negociar do que lançar operações de resgate ambiciosas. Foi um golpe difícil de engolir, especialmente para países que faziam questão de nunca negociar com militantes. Israel tornou-se o padrão ouro de nunca negociar quando invadiu o aeroporto de Entebbe. Mas em menos de uma década, militantes palestinos inverteram esse triunfo, destruindo a reputação de Israel e estabelecendo um precedente perigoso que ainda reverbera hoje. Depois que militantes palestinos foram expulsos da Jordânia, eles estabeleceram um quase-estado no sul do Líbano. De lá, eles realizaram anos de ataques devastadores contra civis israelenses no norte de Israel. Uma operação israelense no sul do Líbano em 1978 resultou em um soldado israelense preso pela Frente Popular para a Libertação da Palestina. Comando Geral, esse era o nome deles. Uma missão de resgate em território inimigo fortificado era arriscada demais. O governo israelense tomou uma decisão controversa. Pela primeira vez, negociou uma grande troca com um grupo militante palestino. E, em uma decisão muito criticada, o governo israelense trocou 76 militantes por um soldado israelense. Muitos israelenses ficaram indignados com o acordo desigual, que incluía 20 militantes envolvidos em ataques mortais. Isso não foi nada comparado ao que estava por vir. Cerca de 3 anos depois, após ataques contínuos a civis israelenses por militantes palestinos baseados no Líbano, Israel lançou uma invasão em grande escala ao sul do Líbano. Nesse processo, as forças de defesa de Israel detiveram milhares de homens palestinos, militantes ou não, em varreduras em massa de campos e vilarejos. Após a invasão, militantes palestinos capturaram 8 soldados israelenses no Líbano. Sem outra opção, Israel mais uma vez negociou. Mas as negociações foram um pesadelo porque, dessa vez, os militantes exigiram a libertação de milhares de prisioneiros, inclusive de longa data condenados por ataques mortais. O governo debateu e debateu e debateu por anos. Ao final, Israel assinou 2 grandes acordos, Ansar em 1983 e Jabril em 1985. No total, 9 soldados israelenses foram libertados em troca de mais de 5.500 prisioneiros palestinos, muitos cumprindo penas de prisão perpétua. Muitos libertados depois se tornaram líderes de grupos militantes palestinos, incluindo o futuro fundador do Hamas. Grande parte do público israelense se indignou. Por que o governo aceitaria um acordo tão desigual? Como permitiram que assassinos condenados à prisão perpétua fossem soltos? Mas o Estado de Israel havia feito uma promessa aos seus cidadãos. Ninguém seria deixado para trás, não importando o custo para trazê-los de volta para casa. A lição para os militantes era clara. Israel estava disposto a trocar centenas de prisioneiros para trazer apenas um cativo de volta para casa. A economia da empatia havia mudado para sempre e outros grupos perceberam isso. O Hezbollah, grupo militante libanês, passou a sequestrar ocidentais em massa. Nos anos 1980, nenhum ocidental no Líbano estava seguro. Hezbollah e milícias similares sequestraram jornalistas, professores, diplomatas e até o chefe da estação da CIA, provocando governos ocidentais com vídeos de maus tratos. Quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait em 1990, ele usou civis ocidentais como escudos humanos, exibindo-os na televisão ao lado de canhões antiaéreos para impedir que seus governos atacassem pelo ar. O mais conhecido desses escudos humanos tinha 5 anos.
Porém, o sequestro de militantes mudaria essa história para sempre. Quando islamistas chechenos lutaram por independência da Rússia, sequestros por resgate se tornaram frequentes, com milhões de dólares pagos. Mas ninguém estava preparado para o que aconteceu na primavera de 2004. 1º de setembro é o início das aulas na Rússia, quando crianças, pais e parentes participam das cerimônias escolares do Dia do Conhecimento. Em uma escola russa perto da região separatista da Chechênia, aquele dia se transformou em um pesadelo. Dezenas de militantes chechenos invadiram a escola de Beslan com mais de 1.000 pessoas. Fizeram todos reféns, negaram comida e água aos pais e crianças sequestrados e colocaram explosivos na escola. A exigência deles, nada menos do que a independência total da Chechênia. As autoridades russas nunca iriam concordar. Os militantes estavam, na prática, desafiando os russos a tentar uma operação de resgate, que foi exatamente o que aconteceu 3 dias depois. Após 12 horas de combate, 334 pessoas, incluindo 186 crianças, haviam perdido a vida. E para muitos russos, o número de mortos foi atribuído não aos militantes, mas aos próprios socorristas. Foi uma lição importante. Militantes podiam orquestrar um evento com muitas vítimas, e a culpa recaía sobre a própria vítima. 20 anos depois, o Hamas usaria essa tática contra Israel com resultados devastadores. Mas ainda falta uma peça fundamental desse quebra-cabeça antes de chegarmos lá. Em 2006, combatentes do Hamas cavaram túneis sob a fronteira de Gaza e arrastaram o soldado israelense de 19 anos, Gilad Shalit, para o cativeiro. Ele permaneceu lá por 5 anos miseráveis. Sem visitas da Cruz Vermelha, contato externo ou luz do sol. 5 anos sozinho em cela subterrânea com armadilhas. O público israelense ficou horrorizado e transformou esse horror em ação. Por 5 anos, israelenses exigiram seu retorno. Os pais de Shalit instalaram uma tenda em frente à casa do primeiro-ministro, onde milhares se reuniram em solidariedade a Shalit. Foi uma dolorosa pedra no sapato do governo israelense, um sinal frustrante de fraqueza para os líderes que tentavam projetar força. O Hamas percebeu como um único prisioneiro influenciava a consciência israelense, minando o governo e o senso de segurança do público. Quando o governo israelense finalmente fechou um acordo, 80% do público era a favor, mesmo sendo o acordo mais desigual até então. Em troca do agora cabo de 24 anos, Israel libertou 1.027 prisioneiros palestinos, incluindo o homem que viria a ser o mentor do ataque de 7 de outubro. Quando os combatentes do Hamas de Yahya Sinwar invadiram a fronteira israelense, já tinham aprendido com o passado. E eles tinham ordens rígidas: sequestrar o maior número possível de pessoas. Não apenas soldados, mas também civis. Durante a noite, mais de 250 israelenses desapareceram em Gaza, espalhados por centenas de esconderijos, túneis, apartamentos, mesquitas, até mesmo sob instalações e escolas das Nações Unidas. Locais repletos de civis, tanto israelenses quanto palestinos. O plano acabou provocando uma resposta israelense que devastou Gaza e iniciou um conflito regional, afetando vários aliados do Hamas. Mas, na história dos sequestros em massa, também foi uma tática brilhante. Com o passar do tempo, a crise dilacerou Israel e, apesar de todo o seu poderio militar, Israel estava impotente. Qualquer resgate colocava em risco a vida dos sequestrados, dos resgatadores e poderia causar centenas de vítimas civis. Isso poderia ser atribuído a Israel. Em 2024, as forças especiais israelenses resgataram 4 reféns em um ataque diurno, deixando a nação em êxtase. Mas o resgate teve um preço. Um resgatador israelense e centenas de civis de Gaza perderam a vida no fogo cruzado. O Hamas rapidamente usou essas vítimas civis como arma para a condenação internacional de Israel. As forças de defesa de Israel resgataram 8 reféns, 6 em operações ousadas e 2 por sorte. Quanto mais se aproximavam dos reféns, maior era o perigo. Em 31 de agosto de 2024, as forças de defesa de Israel recuperaram os corpos de 6 reféns mortos horas antes, já que seus captores sabiam da aproximação israelense. Então eles eliminaram todos, deixando seus corpos em um túnel para o exército encontrar. O Hamas deixou claro que não haveria mais resgates ousados. A maioria dos reféns voltou para casa devido a concessões de Israel e não por operações como a de Entebbe.
Milhares de militantes foram libertados das prisões, incluindo assassinos condenados. E apesar de 2 anos de devastação, o Hamas ainda permanece de pé, assim como a lógica que eles e seus pares aperfeiçoaram ao longo de décadas de sequestros ao redor do mundo. Se você não pode vencer no campo de batalha, mire na alma do inimigo. Use a empatia deles e a da mídia global contra eles.